Capítulo 22. Na manhã seguinte, Pintor acordou com disposição e se alongou. O chão estava levemente aquecido devido ao fato de a carroça ter sido baixada na terra durante a noite. Ele pôde imaginar como seria confortável uma noite fria se acomodar naquele calor. Cobertor por cima, radiância por baixo. Como uma brasa se desfazendo em uma fogueira. Embora não estivesse pronto para abdicar de seu futon macio, talvez houvesse algo de bom na maneira como Yumi fazia as coisas. Bem, algumas das coisas que ela fazia. Enquanto ela estava se sentando sonolenta e arrumando a camisola, Pintor foi até a porta. Ela se abriu sozinha. Chae-Young do lado de fora com uma mesa e Huange ao lado dela com uma pequena bandeja de comida. Elas haviam chegado cedo e esperado ali, prestando atenção aos ruídos para saber quando deviam entrar. Pintor pegou a bandeja de comida. Obrigada, disse ele. Vou comer sozinha hoje. Ele piscou para elas, depois fechou a porta. Atrás dele, Yumi arquejou. Ele voltou para os cobertores e se sentou. Então começou a comer, usando os palitos de maipom para o arroz, embora as atendentes sempre usassem uma colher. O que era estranho, mas talvez fosse uma coisa ritual. Ele olhou para a expressão horrorizada de Yumi. O que foi? Perguntou, limpando a boca. Arroz nos meus lábios? Sinto muito, eu estava com fome. Ele voltou a comer, pegando quitutes deliciosos de todas as tigelinhas que elas sempre traziam para incrementar o arroz. Era um belo toque. Lhe dava a sensação de estar comendo um grande banquete, embora cada prato só contivesse uma bocada ou duas. Enorme variedade, mas em um microcosmo. Pintor, disse ela. Eu. O quê? Evidentemente ela estava tendo dificuldade de falar, quase hiperventilando. Ele fez uma pausa. Tinha esperado que ela ficasse perturbada. Não havia antecipado. Bem, isso. Yumi, disse ele. Respire. Está tudo bem. O mundo não vai que eu decidi me alimentar. Ela arquejou de modo ainda mais frenético, como se pensasse que talvez, só talvez, o mundo fosse acabar sim. Ele estendeu a mão para ela, mas parou antes de tocá-la. Yumi, disse ele, veja só o que você anda fazendo no meu mundo. Comendo sozinha, andando livremente por aí. Os espíritos deram isso para você. Eles não vão se importar que eu coma sozinho. Ela se acomodou ali perto e segurou a cabeça, sem olhar para ele. Aquilo realmente era uma reação mais forte do que ele havia antecipado. Talvez. Talvez ele devesse chamar as atendentes de volta. Ele se virou para fazê-lo, mas naquele momento a porta se abriu. Leon estava do lado de fora, imaculada como sempre, desta vez usando um vestido bordô em forma de sino, com um laço branco bem apertado, nenhum fio de cabelo fora do lugar. Embora parecesse mais desgastada que de costume, com olheiras acentuadas. Será que não estava dormindo bem? Ela entrou na carroça, deixando os tamancos do lado de fora. Então se ajoelhou diante de Pintor, estudando. Você parece pálida, disse ela. Parece que ainda não se recuperou totalmente da sua moléstia da semana passada. Talvez deva se deitar. Então se levantar de novo, recomeçando este dia. Depois de se lembrar quem é. Eu me lembro, disse Pintor. Então abocanhou outro pedaço só para provocar. Aquela mulher. Diga-me, Leon, como uma Yokirijo, é minha prerrogativa escolher me alimentar sozinha? Você foi abençoada pelos espíritos, disse Leon, enunciando cada palavra precisamente. Você recebeu a sabedoria para decidir seguir os ditames deles. E se essa sabedoria me levar a comer sozinha?
Ele deu outra mordida. Não estou trabalhando hoje, só praticando. Então, se eu achasse que deveria relaxar um pouco, o que você faria? Eu a seguiria, disse ela, já que é minha responsabilidade, e esperaria que você não estivesse se tornando inadequada. Yumi começou a arquejar novamente. Pintor não recuou. Alguma coisa em Lin simplesmente o irritava. Todos já tivemos aquela experiência com um mosquito humano ou outro. Se não for o zumbido, vai ser o fato de sugar nosso sangue que servirá de gatilho. Ele detestava o modo como Li Yun nunca dizia o que queria, deixando sua intenção pingar de palavras gélidas. Uma condensação da essência pura do paternalismo. Você acha que sou inadequada? Perguntou ele. Eu não decido sua adequação, replicou Li Yun, curvando a cabeça no que pareceu a ele ser uma falsa humildade. Apenas sirvo. Excelente, disse o pintor. Vai ser assim que você vai me servir hoje. Certifique-se de que eu tenha paz e silêncio enquanto me alimento. Quero considerar a melhor maneira de me recuperar. Se é isso que deseja, disse ela lentamente, e se tem certeza de que não prefere seguir o protocolo apropriado. Ótimo, obrigada, disse o pintor. Vejo você no lugar do ritual. Grata pela ajuda. Ela se levantou e ficou ali parada, olhando por cima dele. Ele entendeu a dica e a jogou de volta na cara dela. Ah, disse ele, poderia me trazer um pincel pequeno, um pouco de tinta e algo em que pintar? Deixe no santuário. Estou com vontade de pintar hoje. Pintar, disse Lyon cegamente. Pintar. Sim, obrigada. Quando ele não respondeu à intimidação, ela, com óbvia relutância, se retirou. Quando a porta se fechou, o pintor deixou a comida e se arrastou até Yumi. Ei, disse ele. Escute, está tudo bem. Ela precisa fazer o que eu mandei. Estou tentando não gritar agora, disse Yumi ainda arquejante. Só me deixe. Tudo bem, então. O mundo dela, as regras dela, ou algo assim. Ele concluiu a refeição, então abriu bruscamente a porta e assentiu para as atendentes perplexas do lado de fora. Vamos. Elas levantaram os leques e andaram apressadas ao lado dele, rumo à fonte fria. Um momento depois, Yumi foi puxada para fora da carroça atrás dele. Pintor estranhou. Stampa não tinha aumentado aquela corda? Eles haviam testado e havia funcionado. Ela aumentou a corda entre nós no meu mundo, pensou ele. Isso não deve ser aplicável aqui. Era uma pena, mas Yumi havia dito a ele para deixá-la em paz. Então ele não falou nada. Continuou em frente até a fonte fria e ela viu atrás. Quando chegaram lá, ele deteve as atendentes quando elas começaram a se despir. Também vou tomar banho sozinha, disse ele. Vou ficar com esses sabonetes. Obrigada. Ah, e podem deixar minhas roupas naquela pedra logo ali. Obrigada. Vou chamá-las quando estiver pronta para seguir para o santuário. Elas ficaram paradas onde estavam. Ele sorriu de modo tranquilizador, então indicou o caminho para fora. Ele sorriu de modo tranquilizador. Quando as duas se foram, começou a se despir. Yumi deu as costas para ele, como fazia quando ela estava se trocando, mas com muito mais subtexto. Inferno. Havia toda uma enciclopédia ali. Ele entrou na fonte fria com o prato de sabonetes que fora projetado para flutuar por conta própria. Ele conhecia a ordem de uso e seguiu corretamente.
Yumi permaneceu de pé à beira da fonte, sem entrar. Ele ficou brevemente tentado a puxá-la para a água, mas resistiu. Eu decidi, contou para ela, se ensaboando, que vou fazer o que você disse. A aceitar meu lugar aqui. Ela não respondeu. Se estou aqui, começou ele, é porque seus espíritos decidiram me escolher. Estive pensando em mim mesmo como uma imitação de Yokihijo, e isso estava errado. Eu fui escolhido da mesma forma que você. Só aconteceu um pouco mais tarde na minha vida. Ele passou para o sabonete seguinte, que era vermelho e vinha em pó. Arranhava a pele, e ele teve que ficar de pé em uma parte mais rasa da piscina para alcançar a parte de baixo do corpo. Quando entrou de volta na água, Yumi suspirou e se voltou para encará-lo, sentada na borda da piscina. O pintor hesitou por não estar vestido, mas ela estava olhando para os próprios pés. Além disso, era apenas Yumi. Ele continuou com o sabonete seguinte. Você alega, disse ela, que começou a se importar com tudo isso e reage quebrando o protocolo? Se fui escolhido pelos espíritos, disse ele, não posso tomar decisões como essa? Isso não é direito meu? É sim, respondeu ela, mas você não pode. Ele fez que não com a cabeça. Isso é, de modo inferior, hipócrita, Yumi. Se eu posso tomar as decisões legitimamente, então você precisa deixar que eu faça isso. Leon precisa deixar que nós façamos isso, mesmo quando discorda. Senão, elas não são decisões. Senão, o que ela diz sobre sermos a pessoa que toma a decisão final seria uma inverdade. Ele olhou de relance para Yumi. E eu sei como você se sente em relação a elas. Finalmente, ela suspirou e removeu a volumosa camisola. Ele não tinha ideia de como eles dormiam em algo tão espesso naquele mundo tão quente. E a roupa de baixo. Então entrou na água. Ele estendeu o prato de sabonetes para ela, para que pudesse fazer versões espirituais deles. Ela gostava disso, pela familiaridade, apesar de desaparecerem de seus dedos após alguns minutos. Eles se voltaram para o ritual padrão, tomando banho de costas um para o outro na piscina de 3 metros de largura, perto bastante para que ele flutuasse de vez em quando o prato de sabonetes na direção dela. Não posso refutar suas palavras, disse ela, porque a lógica faz sentido, mesmo que eu saiba que você está errado. É porque você viveu assim por muito tempo, explicou ele. Parece normal para você. Às vezes é necessário uma pessoa de fora aponte como algo está errado. Ele a ouviu afundar para lavar o cabelo, então se levantar de novo. Mandou os sabonetes para Yumi enquanto ela olhava de soslaio para ele. Então ela tirou a água dos olhos e puxou o cabelo para trás. Então, esta era a coisa misteriosa que você disse que havíamos concordado em fazer? Você me fez esperar um dia para descobrir que, por algum motivo bizarro, sua revelação é que deve ignorar a propriedade e a devoção? Nós concordamos, disse ele, lavando o próprio cabelo, que está tudo bem relaxar um pouco. Você foi comer com os outros. Eu decidi comer por conta própria. Ações opostas, feitas pelo mesmo motivo. Acho que é exagero dizer que concordamos com isso. Bem, foi divertido de dizer, replicou ele. Vale a pena tanta confusão pela oportunidade de fazer uma piadinha? Bem, óbvio. Ele sorriu, olhando sobre o ombro para ela. Eu pensei que era engraçado, pelo menos. Engraçado? Como? Ele deu de ombros. Só engraçado? Ela fez que não com a cabeça. Não é assim que o humor funciona, pintor. Lógico.
Ela estava totalmente errada. Lembre-se do que o poeta disse. Nunca deixe que algo trivial, como um senso de humor, fique no caminho de uma boa piada. O poeta sou eu. Ele disse isso agora. Depois disso, ambos ficaram de costas e flutuaram por algum tempo sem dizer muita coisa. Finalmente saíram do banho. Ele estendeu a roupa para ela, de modo que pudesse fazer uma cópia. Esta, felizmente, não desaparecia quando era vestida. Eles não sabiam por quê. Tinha a ver com o fato de eles incorporarem automaticamente a roupa na maneira como se viu naquele momento, mas isso não vem ao caso. Os dois ficaram de costas um para o outro em uma concessão à modéstia enquanto se vestiam. O que era engraçado, já que colocar as roupas não era exatamente a parte imodesta da experiência. Pintor achava irritante como era difícil amarrar o laço do traje. Ele o apertou demais, então tentou soltá-lo, e por fim olhou perplexo para Yumi, que havia amarrado dela com um nó básico, como sempre fazia. Ela deu de ombros. Pelo menos, disse ela, eu não dispensei as pessoas que poderiam ter feito isso corretamente para mim. Um argumento válido. Pouco tempo depois, as atendentes os deixaram no santuário do pomar, onde as árvores flutuavam e batiam umas contra as outras, como pessoas na fila para ingressos de um concerto. Pintor sentia-se mal toda vez que iam para lá, pois sabia que estavam interrompendo o serviço dos trabalhadores do pomar. Por outro lado, talvez eles quisessem uma desculpa para fazer uma pausa. Li Yun não estava por perto. A Yoki-Hijo devia ficar sozinha durante a meditação, mas havia feito como o pintor solicitara, deixando um rolo de papel, um pouco de tinta e um pequeno pincel para ele. A julgar pelo símbolo na tampa de couro do pincel, ela requisitara tudo aquilo dos eruditos. Bem, eles provavelmente estavam ocupados demais, tentando fazer sua máquina funcionar para pensar em escrever de qualquer maneira. Então, o que é isso? Quis saber Yumi, gesticulando para os instrumentos. Bem, disse o pintor, você fica me dizendo que preciso limpar a mente enquanto estou meditando? Precisa mesmo. O que é basicamente impossível. Não é, de forma alguma. Mas pensei bem e entendi que existe uma hora em que consigo limpar a mente. Ele levantou seu pincel. Quando estou pintando? Ela inclinou a cabeça para o lado e observou quando o pintor abriu o rolo e se ajoelhou para começar a pintar. Ele iniciou o processo esperando que ela o condenasse por isso. Se havia odiado quando ele improvisara mais cedo naquele dia, sem dúvida detestaria isso em dobro, já que ele deveria estar adorando os espíritos naquele momento, ou algo assim. Ele ainda não havia entendido direito aquela parte. Você está realmente tentando? Disse ela baixinho, surpreendendo. Tem pensado sobre o assunto? Um bocado, admitiu ele, fazendo uma pintura rápida. Só alguns floreios de pincel para criar linhas curvas. Ela se ajoelhou ao lado dele. Quando estava pintando aqueles bambus, eu entrei em um ritmo. O tempo passou, quase como se eu estivesse meditando. Então eu estava certo. É errado, disse ela. Você não devia fazer nada. Mas está certo também, eu acho. Ela respirou mais de, ela espiou mais de perto o que ele fazia, o que ele havia feito. Uma pintura onde tentara capturar um rosto usando o mínimo de linhas possível. Isso é Ryuanji? Perguntou ela, apontando. Sim, disse ele. É uma técnica artística para aprender a ver formas e linhas em tudo ao seu redor. Você tenta capturar uma pessoa com apenas algumas pinceladas. Parece fácil, comentou ela. Como se você não quisesse fazer todo o trabalho de uma pintura de verdade. É mais difícil do que parece, disse ele. É como
Uma poesia escrita usando o menor número de sílabas possível. Ela parecia cética. É bonito, acho, mas tem um ar um tanto preguiçoso, e não parece que seria útil contra os pesadelos. Não é mesmo? Então por quê? Ei, disse ele, estou tentando meditar. Ele piscou um olho para ela. Ela lançou de volta um olhar que poderia ter fervido água. Então, naturalmente, ele fez uma pintura rápida daquilo. Os lábios, os olhos, a forma do seu rosto semelhante a uma lágrima. Tudo com floreios rápidos do pincel para evocar a imagem correta. Uma taquigrafia artística que havia se tornado uma forma em si mesma. Ela aceitou bem. Era o tipo de provocação que ele havia aprendido que não a incomodava. Ou bem, que a incomodava da maneira certa. Se quisesse que Yumi entrasse na brincadeira, precisava fazer piada dela, não da sua posição ou dos espíritos. Ele continuou e logo passou dos rostos, pois preferia ter referências para eles, para sua velha escolha de sempre. Bambu. Quanto mais familiares os movimentos, melhor ele achava que seria para limpar a mente. De algum modo, uma hora se passou. Quando Li Yun chegou, ele percebeu que havia preenchido o rolo com bambu. Uma parte dele estava ligeiramente desapontada. Ele tinha esperado, apesar do que Yumi dissera, que aquela pintura fosse atrair a atenção dos espíritos. Ela tinha dito que, embora outras artes pudessem fazer isso, pintar não era uma delas, até onde sabia. Yumi o encarou, então olhou de relance para as pinturas. Ele podia praticamente ouvir os pensamentos dela. Parte dela também havia especulado sobre isso. Não era preciso estar em um lugar ritual para que os espíritos viessem. Era apenas onde as pedras eram empilhadas, onde era mais fácil. Se uma pintura hábil pudesse realizar a tarefa, uma hora passada ali teria sido bastante. Ou talvez a pintura dele não fosse considerada hábil. De qualquer modo, havia sido relaxante. Ele sorriu, deixando de lado a decepção, e se voltou para Li Yun. Isso foi perfeito, declarou. Vou querer pintar assim todos os dias, por favor. Por quê? Perguntou ela. É a vontade dos espíritos, disse ele. Embora Yumi franzisse a testa ao ouvir isso, ele achava que suas palavras eram verdadeiras. Os espíritos o queriam ali, meditando, então a aprovariam. Juntos, ele e Yumi e Li Yun deixaram o santuário e saíram do pomar para cruzar a cidade. Na borda, perto do lugar do ritual, uma grande tenda havia sido erigida. Ele ouviu vozes vindas de dentro. A maior parte delas parecia irritada. Esses eruditos não conseguiram colocar a máquina para funcionar ainda, imagino? Perguntou em voz baixa para Li Yun. Não, disse ela. A chegada deles foi uma surpresa para mim. É uma afronta para nós, quase uma blasfêmia, que tragam uma delas até aqui. Eu odeio essas coisas. Espere, disse Yumi. Ela sabia dessas coisas? Você sabia sobre essas coisas? Perguntou o pintor. Não é nada com que precise se preocupar, escolhida, disse Li Yun acenando com os dedos. Os esforços dos eruditos são só uma extravagância, nada além disso. Ela hesitou. Ainda assim, como eles ousam trazer uma coisa dessas para uma vila onde estamos trabalhando? Ela conduziu o pintor até o lugar do ritual, então ficou parada ali perto, como se estivesse aguardando carniça. Ele se acomodou para praticar, ocasionalmente se distraindo com as discussões na tenda. Essa máquina é o motivo por que estamos aqui, disse Yumi em voz baixa. Acho que devemos deter isso, mas precisamos de uma confirmação dos espíritos. Ela olhou para ele. Bem, continue praticando, sem demora. Só porque você diz ser insolente em relação ao protocolo,
não significa que vou deixá-lo relaxar sob minha tutela. Ele grunhiu, mas foi em frente e começou, trabalhando duro nas pilhas sob a luz daquele estranho sol. Por que ele não se esgotava? O que realmente o alimentava? Depois de algumas horas sólidas, as atendentes trouxeram seu almoço. Novamente, ele não deixou que Chaeung e Huange o alimentassem, mas, sentindo-se magnânimo, permitiu que se sentassem e oferecessem utensílios e guardanapos. O olhar de Li Yun poderia ter fervido pedra. Ainda me preocupo que ela nos declare incapazes, sussurrou Yumi, enquanto as atendentes partiam com a mesa. Ela poderia nos enviar para suas superiores para atenção especial. É isso que é feito com as Yokihiju que se tornam velhas demais ou enfermas de outra maneira. O que acontece se ela fizer isso? Indagou ele. Bem, ela teria que esperar na fila com as outras supervisoras desempregadas, disse Yumi, até ser designada a outra Yokihiju. Que ela teria que treinar desde a infância, comentou ele. Ela não vai dar esse passo impunemente, Yumi. Aposto que poderíamos passar meses, até anos, praticando aqui até ela desistir. Ela não vai querer virar a própria vida completamente pelo avesso. Ela não desejaria isso, concordou Yumi. Mas você precisa entender. Li Yun fará o que for preciso. Ela é severa consigo mesma, não só comigo. Ele queria contestar isso, mas Yumi devia estar certa. Li Yun parecia ser o tipo de pessoa que bebia do próprio veneno, ainda que apenas para desenvolver tolerância. Sinto muito que hoje tenha sido difícil para você, disse o pintor. Talvez eu devesse ter falado sobre meus planos. Imaginei que, se você estava disposta a sacudir as coisas no meu mundo, eu deveria ter a mesma oportunidade, não é? Talvez, disse ela, batendo em uma pedra para que ele continuasse empilhando. Mas isso é diferente. Você está ocupando meu corpo, pintor. O que você faz é visto como o que eu faço. Não é assim no seu mundo. Ele pensou sobre isso, reconhecendo que o que fazia afetava de maneira única. Mas estava cada vez mais seguro de que havia sido a escolha certa, ainda que apenas por sua própria sanidade. Contudo, tentou ao máximo fazer o que ela pedia durante o treinamento, como um tipo de pedido de desculpas. Conseguiu uma pilha de 12 naquele dia, e não era estritamente reta. Ela tinha peculiaridades e algum caráter. Ainda estava muito longe dos modelos de Yumi, mas ele ficou orgulhoso mesmo assim. Àquela altura, Leon já havia partido. Au. Leon havia partido para cuidar de alguma coisa. Então, as atendentes o acompanharam de volta para casa. Seu corpo doía de um jeito bom, como acontece depois de fazermos algo difícil, como caminhar por uma longa distância, ou pensar em um trocadilho excelente. Pintor suspeitou que era essa dorzinha da qual Tojin sempre falava depois de levantar pesos. Era uma pena que Tojin não estivesse ali, de verdade. Ele teria adorado levantar aquelas pedras. Não era preciso ficar muito tempo ouvindo-o falar incessantemente sobre repetições de músculos para perceber como ele era um grande nerd. Na carroça, Pintor assentiu com a cabeça para as atendentes. Chae-Yung entregou-lhe sua camisola lavada para o dia. Você vai querer se vestir, não vai? Sim, disse ele. Deixe suas roupas do lado de fora, escolhida, disse ela, para que possamos cuidar delas. Ela fez uma mesura e se afastou. Huange, contudo, permaneceu ali. Pintor hesitou no umbral. Ele mal havia falado com as atendentes e, para seu embaraço, percebeu que mal sabia como distingui-las, e qualquer diferenciação que conseguia fazer se devia à aparência delas. Huange era a mais baixa e arredondada das duas.
Yumi espiou por trás dele, parecendo curiosa. Ryuanji, perguntou o pintor, você precisa de alguma coisa? Ao ouvir isso, a jovem se curvou formalmente até o chão, colocando um pequeno tamanco sob o joelho e usando um pano para pousar a mão na pedra. O trabalho que aquelas pessoas tinham para não se queimar era, como você pode ter notado, lendário. Honrada, disse ela. Se lhe iam perguntar, ou, bem, der a entender, pode deixar claro que esse seu novo comportamento não é culpa minha? Lógico, disse o pintor. Mas, Ruange, por que ela pensaria uma coisa dessas? Ah, disse Ruange, escolhida. Antes de entrar para seu serviço, foi uma atendente de Yokirijo de Wokin. Ela foi muito expressiva no movimento de reforma. Pintor olhou para Yumi, que balançou a cabeça e deu de ombros. Um movimento de reforma? Indagou o pintor. Juanji levantou os olhos subitamente. Eu pensei que teria escutado. A maneira como tem agido. Seus olhos se arregalaram e ela se levantou sem jeito, virando-se como se fosse fugir. Pintor agarrou-a pela mão, tropeçando e quase caindo sobre as pedras escaldantes. Juanji, disse ele. Tenho andado tão confuso ultimamente. Por favor, não vou contar para Li Yun, mas preciso saber. A atendente olhou de volta, relutante. Pintor soltou a mão dela para deixá-la partir caso desejasse. Em vez disso, ela falou com uma voz baixinha. Pensei que devia ter ouvido que algumas das outras Yokihijo comem sozinhas, adivinhou o pintor. Vestem-se sozinhas? Decidem sozinhas, respondeu Huanji, balançando a cabeça em concordância. Vivem suas vidas até decidirem se aposentar. É verdade? Não, disse Yumi descendo ao chão sem tamancos. Mas nem percebeu. Então o calor não a incomodou. Ser um espírito tem dessas. Não. Ela está. Ela está. Mentindo? Disse Pintor. Honrada? Juanji entrou em pânico. Não, eu nunca faria isso. É verdade. Todo mundo sabe sobre o cisma. Exceto. Bem, acho que você. Liu me treinou, disse Pintor. E ela nunca me contou? Ela e as supervisoras ortodoxas ocultam isso de suas escolhidas, explicou o anjo. É vital para Li Yun preservar a tradição. Seu grupo se esforça muito. É uma coisa boa se lembrar do passado. Quantas? Perguntou Yumi com a voz rouca. Quantas outras Yokihijo estão nesse movimento de reforma? Pintor repetiu a pergunta. Ah, disse Huanji desviando o olhar. A maioria delas, honrada. Das 14 Yokihijo atuais, acho que só existe uma outra ortodoxa. O movimento de reforma. Bem, não havia como você saber, mas não é exatamente novo. Já tem uns 200 anos de idade. Quase todo mundo acha que não há motivo para sermos tão rígidos assim com as Yokihijo. Só existiam 14 Yokihijo atualmente? Pintor achou essa informação interessante. Torio podia ser muito menor do que ele havia imaginado. Mas o outro fato era muito mais importante. Um cisma na religião, com 200 anos de idade. Pintor quase deu uma gargalhada. E teria feito isso se não fosse pela expressão horrorizada de quem foi traída no rosto de Yumi. Como era possível que ninguém houvesse lhe contado? Ela vive sua vida como um ritual, pensou ele. Quem contaria ela? Quem até mesmo, de modo inferior, falaria com ela? O coração dele se partiu enquanto Yumi caía de joelhos. Mas, disse ela, mas os espíritos, eles escutam essas mulheres? Escutam?
Quando repetiu a pergunta, o anjo falou apressadamente. Não, não. Não como escutam você. Não se preocupe, honrada. Você é a Yokihijo mais forte. Todo mundo sabe disso. Ora, a minha antiga Yokihijo, antes de se aposentar, só tinha uma média de 10 espíritos invocados por sessão. Yumi murchou. 10. Eu tenho uma média de 12. E a maioria das Yokihijo não atrás mais do que 5 ou 6, Liu me contou. Então, os espíritos não ignoravam uma mulher apenas porque ela havia decidido comer por conta própria. Pintor deveria estar se sentindo justificado. Em vez disso, ficou desolado. As outras se aposentam? Indagou Yumi. Disseram-me que isso não era possível, que elas tinham que trabalhar mesmo quando enfermas. Elas insistem em parar aos 70 anos, disse Huange quando o pintor repetiu as palavras de Yumi. E, bem, não acho que os anos até a aposentadoria delas sejam tão difíceis quanto são para você, já que ela fez uma careta. Elas tiram dias de folga, sempre que acham necessário. Duokin só trabalhava cerca de metade da semana durante a maior parte do tempo em que a servi. Dias de folga, disse Yumi e o pintor repetiu. Para fazer o quê? O que elas quiserem, disse Huange dando de ombros. Sinto muito, honrada. Agradeça a ela, por favor, disse Yumi se curvando para Huange. Agradeça a ela, pintor, por ter sido a única pessoa, aparentemente, a se importar se eu sabia a verdade. Eu agradeço, sussurrou o pintor. Profundamente, Huange. Fingirei que não soube disso por você. Ela assentiu e se virou para partir, olhando ao redor ansiosamente, como se temesse que Liun fosse aparecer a qualquer momento. Parece, sussurrou Yumi, fitando com lágrimas nos olhos, que você tinha razão. Bom trabalho. Yumi, começou ele, estendendo a mão para o ombro dela. Então parou. Não queria infligir aqueles sentimentos a ela. Parecia ser a hora errada. Por obséquio, disse Yumi. Poderia entrar e dormir? Eu tenho a distinta e urgente necessidade de ser outra pessoa por um tempo.